Então, para você que está vendo o assunto sobre divisão de números decimais, nós temos aí três situações que acontecem com a divisão envolvendo números decimais. É a divisão de número natural, por natural, no qual resulta em um número decimal, a decimal por número natural, tá? E a decimal por número decimal. Aqui pode acontecer também no número natural por um decimal. Você vai fazer o mesmo procedimento da divisão do decimal pelo natural. Então vou utilizar aqui três exemplos, no qual vou explicar como é que você faz em cada uma delas. Então, primeiro exemplo, vamos supor que você tem aqui o número natural 9 e queira dividir esse 9 por 2. Você vai armar a conta de como você aprendeu lá no início de divisão, arrumar assim, dessa forma, e aí você vai conseguir achar que 4 vezes 2, 8, né? 9 menos 8, 1. E aí, como esse 1 é menor do que o 2, vamos deixar ele maior aqui, ó, colocando 0 ao lado. Em compensação, a vírgula vem aqui ao lado do 4. E aí, você vai procurar um número que vezes 2 de 10 é o 5. Ou seja, nós temos aqui que 9 dividido por 2 é 4,5. Então essa divisão aqui ela é bem simples e fácil. Vocês já sabem fazer muito bem. E aí vem a questão agora do número decimal por um número natural. Então vamos utilizar aqui, deixa eu até mudar a cor para especificar. Digamos que você tem um número, deixa eu clarear mais aqui, o número 142,4, tá? E você queira, deixa eu ajeitar esse 4, e você queira dividir ele aqui por 5, tá? Deixa eu ajeitar aqui esse traço, dividir ele por 5. Então, nessa questão aqui, eu aconselho que sempre você procure deixar todos os valores aqui, todos os números, seja ele decimal ou não, geralmente o decimal, que possui a vírgula, deixar ele sem vírgula. Como? Você vai observar que esse 142,4, ele tem a vírgula aqui entre o 2 e o 4. E se você multiplicar ele por 10, você acaba com a vírgula que existe nele. E multiplicando por 10, ele se transforma no número 1424. Em compensação, quando você transforma um dos valores aqui em um número natural, acabando com a vírgula, o fator que você multiplicou ele, no caso por 10, vai obrigatoriamente fazer com que você multiplique o outro valor que está envolvido na divisão por 10 também, ou seja, esse 5 terá que ser multiplicado também por 10. Assim acontece se você tivesse aqui dois números depois da vírgula, você teria que multiplicar por 100, então o 5 também multiplicaria por 100. Se você tivesse três números depois da vírgula, você multiplicaria por 1000, então o 5 você também teria que multiplicar por 1000. Então, multiplicando o 5 aqui por 10, ele vira 50. E aí a sua divisão vira uma divisão entre números naturais, ou seja, qual é o procedimento aqui? Você transformar essa divisão de decimal por natural por uma divisão entre naturais, na qual você já sabe muito bem fazer o cálculo. Então aqui você vai pegar o 142, né? Aí 2 vezes o 50, que dá 100. Sobra aqui no seu cálculo 42. E desce agora o 4. Então fica 424. Se você observar agora aqui, 8, né? 8 vezes 50 dá 400. Então você tem aqui 424 menos 400. Vai resultar para você aqui 24. E aí agora, como esse número é menor, o que a gente faz? Deixa ele maior. E ao lado do 8 aqui, ó, colocamos a vírgula. Aqui, se você analisar, isso é 4 vezes, que dá 200. E sobra aqui 40. Como esse 40 é menor do que o 50, né, nós vamos ajudar agora ele vai virar um 400. Como a vírgula lá já existe, então não precisa acrescentar a vírgula,
Só se você acrescentasse o zero e ainda continuasse menor, tivesse que acrescentar outro zero, aí do lado aqui do número que você tiver, por último, você acrescentaria o zero ao lado. Não é o que acontece nesse caso. E agora você vai pensar que número vezes 50 para dar o 400. É o 8. Então fica 400 menos 400, resto 0. Então observe que era uma divisão entre número decimal por natural. Você faz a transformação para a divisão entre números naturais e o resultado aqui dessa sua continha ia resultar justamente nesse número decimal 28,48. E também acontece quando você tem uma divisão de decimal por decimal. Você vai fazer o mesmo procedimento, tá, da divisão de decimal por natural. O que é que você vai fazer? Você vai precisar transformar essa divisão entre números decimais para uma divisão com números naturais. Então, digamos que nós temos aqui, deixa eu ver, a divisão entre 8,5, quero dividir 8,5 por 1,7. Observe que esses dois valores são números decimais, então você vai procurar deixar eles como número natural. Então você observe que esse 8,5, para que você deixe ele número natural, basta de multiplicar ele por 10. Assim esse 8,5 ele vai virar para você um 85. Então lembre-se, se você multiplicar um número por 10, por 100, por 1000, o outro valor que estiver também envolvido no seu cálculo também você vai multiplicar por 10, 100 ou 1000, dependendo do primeiro valor que você multiplicou. Então esse 1,7 você vai multiplicar ele por 10 também. Então sua divisão vai ficar assim, ó, 85 dividido por 17. Quando você for fazer esse cálculo aqui, você vai fazer mentalmente ou você vai calcular, vai resultar justamente no número 5. 5 vezes 7 aqui, ó, 35 sobe 3. 5 vezes 1, 5, com 3 que subiu, 8. Tá? Então, ó, a divisão entre esses números decimais ficou dessa forma. Pode ocorrer também do número de casas decimais que tiver em um número ser diferente ao número de casas decimais que tiver no outro número. Como por exemplo, deixa eu apagar aqui. Digamos que você vai fazer essa divisão aqui, ó, desse número. Vou botar um 8 aqui, 5, 3, 4. E você quer dividir ele por 1,2. Observe que as casas decimais aqui são diferentes. Nesse 1,8534, você tem 4 números aí na parte das casas decimais, ou seja, depois da vírgula. Já no 1,2 você tem apenas um número aí depois da vírgula, que é o 2. Então você vai procurar deixar os dois na forma de número natural. Então observe, se você multiplicar por 10 esse valor, ele vai ficar aqui, ó, sendo um 18,534. E obrigatoriamente você multiplicaria o 12 por 10 também, ele vira 1,2 por 10 e ele viraria um 12. Beleza, esse aqui, ó, já ficou ok. Mas observe que o primeiro valor aqui no seu cálculo ele ainda está de forma de número decimal. Então se você observar, você teria que multiplicar esse 18,534 por 1000, para que essa vírgula ela se deslocasse até o final aqui e esse número ele se transformasse no 18.534. Em compensação, esse número 12 que você tem aqui também teria que multiplicar ele por 1000, ou seja, ele, em vez de ser 12, ele terá que se transformar aqui para o número 12.000. E assim você tem aqui, ó, dois números naturais e você faria a divisão aqui tranquilamente.